ter um pouco mais de silêncio. Graça e paz, queridos. Um domingo maravilhoso para cada um que está aqui. Que a sua família seja abençoada pela sua vida. Tá? Se não veio todo mundo, você veio para representar a turma toda lá. Então, isso vai ser bênção na tua vida. Porque a palavra, né, toca em você e depois ela pode tocar em outros e deve tocar em outros, né? Sempre será assim, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu tenho muita honra, muita alegria, né, de cada vez estar aqui falando sobre uma palavra, sobre algo que Deus coloca no nosso coração, porque sempre que viemos aqui falar, qualquer pregador, né? Não só eu, qualquer pregador. Primeiro, Deus precisa falar conosco, para depois essa palavra ser transmitida, porque senão você não consegue alcançar aquilo que Deus deseja, aquilo que o Espírito Santo deseja. E é muito claro, é muito notório que quando você encontra aquilo que é para ser falado, você sente no seu coração, né, pastor Joel? A gente sente no coração. Aqueles que pregam sabem disso. Então, é maravilhoso poder... Obrigada, Patrícia. É maravilhoso poder compartilhar com vocês, aquilo que o Senhor falou comigo nessa semana e que hoje eu posso transmitir para vocês. Algo de muito maravilhoso, porque tudo que Deus traz é maravilhoso, porque tudo que vem do alto é bom, tudo que vem do alto nos constrange, nos revela algo, nos demonstra algo mais ainda da palavra, ainda que você saiba a palavra muito bem, mas sempre tem algo de novo para você descobrir, para nós descobrirmos, melhor dizendo, né? Quero dizer àquele que nos visita que você é muito bem-vindo nessa casa, que você faz parte já da Manancial só por ter entrado ali. Você já é um querido nosso e que você receba aí o nosso abraço, o nosso afeto e mais do que isso, que você receba a palavra no seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, queridos? Primeiro nós vamos ler Mateus 9:2. E o tema dessa mensagem é tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenhamos bom ânimo. Porque o bom ânimo, ele precisa ser também exercitado. Ele precisa ser praticado. Assim como a fé, o bom ânimo também precisa desse exercício nosso a cada dia, a cada manhã que se renova. Diz assim em Mateus 9:2. Gente, desculpa, eu tenho problema com a simetria das coisas. Se não tiver retinho. Ah, que bênção, já colocaram para mim. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Trouxeram a Jesus, né? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados. Jesus falou para aquele paralítico, para ele ter bom ânimo. Gente, será que um paralítico teria normalmente um bom ânimo para alguma coisa? Aquele que está doente, aquele que está paralisado, é difícil. E Jesus disse para ele: venha, meu filho, tenha bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados pelo bom ânimo daquele homem. Ele podia ficar em casa, ser deitado, se lamentando da vida que ele tinha. Uma vida paralisada por alguma doença que o colocou numa cadeira, numa cama, não sei onde. Mas Jesus disse para ele: pelo teu bom ânimo, os seus pecados estão perdoados. Porque ele viu no coração daquele homem o bom ânimo que ele tinha para ter fé e para estar ali para ser curado. Maravilhoso, né? E eu quero dizer que nós vivemos numa sociedade onde
onde é comum encontrarmos pessoas desanimadas. Quem é aí que percebe que há muita gente desanimada? Quem percebe? Ninguém? Ah, muita gente aí. Muita gente desanimada. Desanimada de estudar, desanimada de trabalhar, desanimada da vida espiritual, desanimada de tudo. Às vezes até de criar seus filhos, até de ter uma família e ser ali uma bênção naquele lugar. O desânimo está tomando conta das pessoas. E nessa manhã, Deus quer falar para nós: tenha bom ânimo, meu querido, minha filha, meu filho, tenha bom ânimo. Para você vencer, você precisa de ter bom ânimo. O desânimo tem destruído muitas vidas. Começa no desânimo, começa num cansaço, começa numa entrega, aquilo que não está querendo mais nada com nada. E depois vai para a depressão, vai para coisas terríveis, vai para a mente cativa a esse mundo. Então, coloque a sua mente cativa a Jesus Cristo nessa manhã. Coloque a sua mente cativa, porque os nossos pensamentos é que eles fazem as atitudes acontecerem. E o que acontece? Se o pensamento é ruim, a sua vida pode ser destruída. Se o ânimo lhe falta, a sua vida pode ficar ruim. Se encontrássemos um medicamento eficaz no combate ao desânimo, a indústria farmacêutica faturaria milhões. O desânimo está estampado nos rostos de muitas pessoas. A gente vai em certos lugares, eu tenho esse costume, né? Eu tenho esse costume. Eu gosto de ir aos lugares, às vezes estou sentada, bebendo um suco, fazendo qualquer coisa, e gosto de observar as pessoas. Muita gente tem esse costume, né? Eu tenho. E como eu tenho visto gente desanimada. E às vezes a pessoa nem tem tanto motivo para estar desanimada, mas ela está. Ela está por quê? Porque se a mente não estiver ligada, a mente, recebe muita informação. A nossa mente recebe muitas informações e a nossa mente vai adquirindo coisas que não deveria adquirir. E aquilo que precisa, às vezes é deixado de lado. E aí o bom ânimo vai faltar para a gente. Vai faltar com certeza. Aí você me pergunta, pastora Beth, tá bom, como manter então esse bom ânimo em meio à luta, muita luta, adversidade, desafios que a vida nos impõe? A vida impõe desafio para todo mundo. Você tem desafio, você tem luta, você tem guerras a vencer? Todos temos. Todos nós temos. Mas a sua atitude, qual será? A sua atitude, qual tem sido, melhor dizendo, qual tem sido a sua atitude em meio à adversidade? Ficar lá como paralítico? O paralítico estava bem, porque além de estar numa cadeira ou uma maca, naquela época, né? Ele estava querendo buscar Jesus. Ele tinha fé em meio a tanto desânimo de ter o bom ânimo. Ele lutou com certeza para estar naquele lugar. Como manter esse bom ânimo com tanta luta, com adversidade, com desafio? João 16:33 diz assim para nós: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E eu venci o mundo. Jesus diz para nós termos bom ânimo. E Ele não escondeu, não, sua vida vai ser um mar de rosas, vai ser beleza. Não, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus está dizendo para nós, quando Ele diz eu venci o mundo, você está em mim, você vencerá o mundo também, né? Implicitamente nós entendemos isso, que Jesus venceu e nós também venceremos. E agora eu quero dizer sobre a esperança em Deus. Muitos dizem assim: o
mundo diz isso, né? A esperança é a última que morre. Mas não é verdade, pois a esperança não morre. Ela não morre. Para nós, ela não morre jamais. Porque Jó testemunhou isso dizendo... Jó, quando estava naquela aflição toda, perdido os filhos, perdido todas as coisas, doente, todo cheio de problemas na pele. Então, o que ele disse lá em Jó 17, 15 e 16? Onde está então a minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ela, a esperança, às portas do céu ou do inferno? Desceremos juntos ao pó? Ele estava perguntando isso. Mas a esperança humana de Jó havia se esgotado. Mas o alívio das dores só viria com a morte. No pensamento de Jó, isso aconteceria. Só vou ter alívio quando eu descer à sepultura. Por isso, estava mais ligando também, por tudo que tinha perdido. Mas eis que, lá em Jó 42, tudo muda na vida de Jó. Porque a esperança em Deus, ela cria bom ânimo em você. Ela cria bom ânimo em mim. Porque a nossa esperança está nele. Em Jó 42, Deus abençoa a segunda metade da vida de Jó. A segunda metade. Jó tem mais 7 filhos e 3 filhas. As mulheres mais bonitas daquela terra eram as filhas de Jó. Deus pode ter te dado uma provação, uma tribulação para você passar, mas o final não será esse. Tenha bom ânimo, o final não será esse. Não será. Ele viveu ainda mais 140 anos após a sua aflição. Até a 4ª geração, Jó viu com seus olhos. Então, você está desesperançado, você está sem ânimo, tenha bom ânimo. Nós temos em Jó um exemplo assim, fora da régua, né, que vocês falam, fora da régua, fora da curva. Porque Jó perdeu tudo. Jó vivia numa aflição tremenda, com dores. Passava cacos de telha na pele para não sentir tanta dor. Ou sentia mais, talvez. E ele via a morte de perto. Mas lá em Jó 42, o último capítulo de Jó, tudo se converteu. Tudo se reverteu, melhor dizendo. E Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. As mulheres mais bonitas daquela terra, naquela ocasião, eram as filhas de Jó. Coisa linda. Deus vai te restituir aquilo que você está perdendo um pouco a esperança, está perdendo um pouco o seu ânimo de pensar sobre aquilo. Nessa manhã, eu te convido a pensar um pouco na sua esperança, um pouco no seu ânimo, que está talvez cansado, fadigado de lutas, de problemas, de situações, até do teu emocional, quem sabe. Não deixe isso te abater. Tenha bom ânimo e você vai ver o que acontecerá. No Salmo 27, verso 14, está escrito assim: espera no Senhor, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Mais uma vez nós temos um bom ânimo ali, né, incluído nesse verso. Espera no Senhor, anima-te. Anima-te ao quê? Tenha bom ânimo. Fortalecerá o teu coração, espera. Então, às vezes, a gente quer as coisas imediatamente. Nós oramos e achamos que isso vai acontecer muito rápido, porque eu orei, Deus já ouviu a minha oração e isso vai acontecer rapidamente. Mas às vezes não. Às vezes você vai precisar esperar. E a esperança também vem de esperar, né?
é derivado, né? De esperar. A esperança, ela também tem que esperar. No Salmo 27, então, quando nós lemos os 4 primeiros versículos, nós ficamos extasiados, maravilhados com o que Deus faz. Sabe por quê? Lá está escrito, em Salmo 27, 14, que Ele nos tira de um poço de perdição. Ele nos tira de um tremedal de lama. Ele coloca nossos pés sobre uma rocha. Firma os nossos passos. Põe em nossos lábios um novo cântico. E aí você vai ter o bom ânimo. Porque Deus te tirou de uma perdição, de uma lama, de um pecado horrível. Te colocou os seus pés sobre uma rocha. Essa rocha é Jesus Cristo. Firmou os seus passos e te pôs na tua boca, nos teus lábios, um novo cântico. Mas isso é possível quando você tem bom ânimo. Se você não estiver aqui para cultuar, para celebrar, como é que esse ânimo vai chegar? Se você estiver na sua casa, cabisbaixo, embaixo de um edredom, nesse frio todo, sem querer nada com a vida, como é que esse bom ânimo vai chegar? Nós temos que buscar. A nossa fé nos inclina para isso. A nossa fé nos predispõe para isso. Nós precisamos ter fé, confiar, ter esperança e o bom ânimo virá. E o bom ânimo virá, com toda certeza. Mas tudo isso que nós falamos está ligado à esperança que Davi fala no verso 1 do Salmo 40. Esperei, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Teve que esperar. Ah lá, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, nós temos desânimos. Podemos ter. Tem uma fase que nós estamos, mas você tem a quem clamar, você tem a quem pedir socorro. Amém, queridos? Nós precisamos pedir socorro a Ele que está nos altos céus. Quando te falta esperança, pede socorro a quem pode te socorrer. Um amigo pode te dar o ombro, a sua família pode estar junta, de mãos dadas com você, mas aquele socorro que você precisa, da esperança, do ânimo, de ser fortalecido pela tua fé, na tua fé, só o Senhor pode te dar. Ninguém pode te dar. Eu posso colocar meu ombro para você ser consolado, claro que nós fazemos isso, humanamente é totalmente válido. Agora, aquele de onde vem o socorro é só dos altos céus. Amém, queridos? Para mantermos o bom ânimo, precisamos esperar no Senhor. Atentemos para o que está escrito no Salmo 42, verso 5. Olha só. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, põe a sua esperança, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aí eu vou ler aquele ali que está mais bacana, aquele ali. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele é o teu socorro. A nossa alma está abatida. Por que te perturbas dentro de mim ou em mim? Às vezes a nossa alma está inquieta. Às vezes a nossa alma está angustiada. E você só tem um socorro que você precisa. Você precisa desse bom ânimo, dessa esperança, dessa fé. Dessa fé que levou a vida de Jó para um outro patamar. Outro patamar. Nem tinha visto a minha foto, vi agora. Prazer. Deus nos ajuda a esperarmos em Ti. Nós temos que pedirmos a Deus.
Deus, nos ajuda a esperar em Ti, porque tem coisas que a gente quer agora. E aquilo já está angustiando o nosso coração. E a gente quer. Aí a gente precisa pedir a Deus, nos ajuda a esperar em Ti. Porque o Salmo 40 ensina isso para a gente. E sobre a fidelidade de Deus, quando nós oramos ali, né? Várias pessoas falaram sobre a fidelidade de Deus. E é uma coisa maravilhosa. Porque vamos agora nos reportar a um acontecimento marcante na vida do apóstolo Paulo. Todo o capítulo 27 do livro de Atos narra em lances emocionantes e tocantes a viagem de Paulo a Roma. De acordo com o verso 33, Paulo e seus companheiros de viagem ficaram sem comer nada durante 14 dias e 14 noites. Isso não é brincadeira, né, gente? Ficar sem comer 14 dias direto, numa situação difícil que eles estavam vivendo naquele naufrágio. Não é fácil de viver, não. Mas foi em meio a uma situação de grande perigo, em alto mar, batidos pelas ondas e pelos ventos. Sim, foi nessa terrível situação que Deus falou assim com o apóstolo Paulo. Olha que coisa linda, gente. Atos 27, de 22 a 25. Vou botar 33, né? Eu acho que eu botei lá. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Paulo falando àquelas pessoas, e eram muitas pessoas, daqui a pouco eu vou dizer o número, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo creu na palavra, Paulo acreditou que o anjo de Deus que havia falado com ele, a quem ele servia, o próprio Deus, o próprio Jesus, esteve com ele dizendo: Paulo, não temas. Você está com medo? Tenha bom ânimo, o medo vai passar. Tem coisas que dá medo? Dá, claro que dá. Eu já estou numa idade, né, bem avançada, mas eu tenho medo ainda de algumas coisas. O medo passa. Quando eu tinha 20 anos, eu tinha muito mais medo do que eu tenho hoje. Eu falo para a Tati, ela acha graça. Ela fala: engraçado, né, mãe? A pessoa fica mais frágil, a pessoa fica com mais problema, com mais idade, mas o medo passa. Sabe o que é isso? Maturidade. Normal, emocional, espiritual também, mais ainda. Se você tem uma maturidade espiritual, o medo passa. Vai com medo, mas vai. Já leram essa frase? Vai com medo, mas vai. Tudo você vai ter coragem para ir. Vai fazer uma prova feliz da vida, sorridente, uma prova difícil. Você vai cheio de medo, mas você vai. E às vezes você vai ser o primeiro colocado. Porque depende da tua esperança, depende da sua fé, depende da sua obediência. Só depende disso. E tenha bom ânimo para ir lá fazer essa prova. Não sei se é para alguém aqui. Se for, amém. Várias provas, né, que a gente tem. Tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer, assim como a mim foi dito. Deus te deu uma palavra, você confiou que aquela palavra era para você, era para o teu coração, fica firme, segura essa palavra, segura, porque você vai ter bom ânimo para receber e Deus se revelar a você através dessa palavra. E o que foi dito acontecerá, assim como a Paulo aconteceu. No versículo 20, esse já lemos, né?
Paulo sabia que tudo sairia bem, porque a coisa ia acontecer como Deus havia falado. Se Deus falar, não duvide. Isto é maravilhoso, porque Deus é fiel. A palavra final é daquele que está assentado no trono. E a sua palavra se cumpre, porque Ele é fiel. Aleluia, igreja. Aleluia. Se Ele falou, está falado. Ponto. Se Ele falou com você, está falado. Não discuta. Não seja incrédulo. Tenha bom ânimo para crer também naquela palavra. Paulo sabia que tudo sairia bem. Ele sabia. Olha, um naufrágio, as ondas batendo terrivelmente, alto mar, não é praiazinha aqui do Rio de Janeiro, não. Alto mar, um naufrágio terrível, ia morrer muita gente. E Paulo era responsável por aquilo. E aí, vamos ver. Deixemos agora que esse texto queime nosso coração, gente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Isso está escrito em Números 23, 19, que eu não pedi para botar esse texto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diria e não faria? Ele falaria e não confirmaria? Jamais. Deus só tem uma palavra. É sim ou é não. Ou é talvez também, né? Talvez também. Quando você tem que esperar, talvez você espera, aguarde, que a bênção vai chegar. Jó vivia uma situação terrível, como nós vimos. E lá no final, no último capítulo de Jó, olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Tudo se reverteu a favor de Jó. Porque Jó não se lamentava. Jó não murmurava. Jó não era contra Deus, porque o bem tinha sucedido a ele, o mal tinha sucedido a ele. Porque ele dizia, eu já tive tantas coisas, eu já fui tão feliz, então o mal que Deus deu, eu também tenho que receber. Ele dizia isso, sofrendo o que Jó sofreu. Então, foi um homem que não murmurou, não lamentou, não ficou discutindo, questionando Deus, não. Ele teve bom ânimo, por isso ele recebeu. Deus não é homem para que minta. Voltando ao testemunho de Paulo, no capítulo 27 de Atos, vejamos como foi o final de tudo. E tendo já todos bom ânimo, já está ali, o pessoal está lá. Por favor, agora é Atos 27, 36 e 37. Por favor, Gustavo. É Gustavo que está aí? Obrigada. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. No 36 e no 37, estávamos no navio, 276 pessoas ao todo. Quanta gente ia morrer? Olha a responsabilidade de Paulo. 276 pessoas. Almas, né? Almas. Ali eram almas que ele iria perder. Porque como que Paulo poderia colocar em risco a vida de tantas pessoas? Mas o anjo do Senhor falou com ele. Nada vai acontecer. O navio vai, mas vocês não. E o navio naufragou. Quer dizer, é fácil, gente. Está em alto mar, as ondas batendo forte, aquele vento impetuoso batendo, é fácil. Quando a gente assiste esses filmes assim, né? Eu tenho hora que tiro até do lugar que eu... Pelo amor de Deus, isso aí não. Isso aí está forte demais. Mas não é? Dá um medo, né? Dá um pavor, dá um nervosinho, não dá? Dá. Refeitos com a comida, aí eles comeram. Aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Já tinham comido, podemos esvaziar para não ficar leve, para não ter mais perigo, né? Não é isso? Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas,
outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Está lá em Atos 27, 44. Te passei esse, Gustavo? Não sei. Mas é isso. Quantos ao demais que se salvassem? Então, os que estavam por perto, tudo bem. E aqueles que ficaram nos destroços, nos pedaços do navio, assim mesmo eles se salvaram, se agarraram com fé, e foi assim que todos se salvaram em terra. E Paulo viu a promessa de Deus se cumprir. E Paulo viu que a esperança dele não era em vão, que a esperança que ele teve, que aquele que tinha falado com ele era o Deus que não mente, era o Deus que não engana, era o Deus da fidelidade dele. E nossa, ele não duvidou. Não vai acontecer nada, todo mundo vai se salvar aqui. Deus não permitiu que daquelas 276 pessoas, uma sequer perecesse, nenhuma. A grande maioria foi salva da morte de carona. Por causa de um homem, todos foram abençoados. Isto é maravilhoso. E você crê que por causa de você, muita gente pode ser abençoada? A vida de Paulo mostra isso pra gente. Ele abençoou 276 pessoas da morte. De carona de Paulo, eles foram libertos da morte, salvos da morte. E você e eu temos essa responsabilidade. Quem está do nosso lado precisa sentir o bom ânimo, precisa sentir o aroma de Cristo. E às vezes a gente está cheirando a outra coisa. Me perdoem, gente, me perdoem, meus irmãos, mas eu me incluo nisso. Às vezes nós estamos cheirando a outra coisa, não o aroma de Cristo. O aroma de Cristo perfuma. O aroma de Cristo torna o ambiente maravilhoso, cheio de paz, cheio de esperança, cheio de bem-estar. Um ambiente que nós queremos criar para o nosso Salvador. E precisa disso. Mas para ter isso, precisa ter o quê? A presença. Sem a presença, nada disso vai acontecer. Sem o Espírito Santo em nós, nada disso vai acontecer. Eu vou cheirar, sentir o ambiente, sentir o odor, sentir o aroma. Eu não vou sentir que Jesus está presente, não. E é preciso que nós tenhamos esse cheiro, esse aroma de Cristo em nós. Para quê? Para quê? O que Paulo fez? O Paulo ganhou para ele aquelas almas. Paulo estava ali de brincadeira, não. O homem estava sem comer 14 dias, 14 noites. Talvez por isso ele tivesse com tanta fé. Estava vazio dele mesmo. Vazio. É preciso nos esvaziar. Quantas vezes nós estamos cheios de nós mesmos, né? E o Espírito Santo está longe. Está longe. Nada vai acontecer se o Espírito Santo não estiver em nós. Nada vai acontecer. Pode fazer um belo discurso, uma bela palavra, mas se o Espírito Santo não estiver envolvendo você nessa manhã, nesse momento, nada vai acontecer. Você vai sair por ali do mesmo jeito. E eu gostaria que isso não acontecesse. Eu gostaria que você saísse dali cheio de ânimo. Eu estou com essa batalha, mas eu vou vencer, porque Jesus é o vencedor e eu estou do lado dele. Amém, gente? Eu estou do lado dele e ele também está comigo. Então eu não posso perder essa batalha. Eu não posso e não vou, porque a minha esperança está nele. Meu coração está nele. Eu não posso perder. E você sabe que Jesus está atento a toda a tua necessidade. Jesus está atento às nossas necessidades. Muitos imaginam Deus como um ser que mora lá no céu
e está nem aí com o que acontece aqui na terra. Isso não é verdade. Segundo a palavra de Deus, isso não é verdade. Deus se interessa. Ele é o Deus que participa. Ele é o Deus que se encarnou. Ele se fez carne para habitar entre nós, para entender a nós, para nos entender, melhor dizendo, todas as nossas mazelas. Por isso Jesus veio. Ele chora conosco, Ele anda no nosso meio, Ele sente as nossas dores, nossa fome, nosso desânimo. Ele é o Deus que intervém. Ele é um Deus que está parado lá no céu, no trono. Já estou no trono, estou no resplendor da minha glória e nada mais me interessa. Ele se interessa por tudo que você está vivendo, por tudo que você esteja passando. Ele se interessa no mínimos detalhes. A palavra diz que Deus tem o seu nome gravado na palma das suas mãos. Você acredita nisso? Nós precisamos acreditar no que a palavra diz. Se Deus tem meu nome gravado na palma da mão dele, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe meu nome, meu sobrenome. Ele sabe onde eu moro. Ele sabe o que eu vivo. Ele sabe a minha necessidade. E Ele é o Deus da minha esperança. Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o meu socorro bem presente na hora da tribulação. É lá que eu preciso estar. É para lá que eu preciso olhar. E a gente às vezes esquece. Vai olhar para tanta coisa e esquece de olhar para o alto, de onde vêm todas as boas dádivas do Senhor. Ele se interessa sim pela sua vida. Ele se interessa sim por tudo que você está vivendo, ou já viveu, ou vai viver. Ele é o dono de tudo. E Ele é o dono da nossa vida. Quando nós reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor, Ele é o dono da nossa vida. Porque muitos reconhecem Jesus Salvador, mas precisa conhecer Jesus Senhor. Aí Ele vai ser o dono da sua vida, amém? Ele chora, Ele anda no nosso meio, sente as nossas dores, nossa fome, nosso desânimo. Ele é o Deus que intervém na nossa vida. Vamos ver a narrativa de Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. E disse o Senhor, isso é muito interessante, gente. Se você puder prestar mais um pouquinho de atenção, eu gostaria. Êxodo 3, verso 7, verso 8. E disse o Senhor, tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. Que são esses povos, pastora? São povos pagãos, idólatras, que ocupavam a região de Canaã, para onde o povo queria ir, certo? 3 expressões fortes aparecem nesse texto que nós vimos agora. 3 expressões fortíssimas e verdadeiras, né? Pode deixar lá, Gustavo. O Êxodo 3, 7, 8, por favor. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, ou as dores. O 8, Gustavo. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, né? A minha diz de outra forma. Terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então ali tinha naquela região de Canaã todos esses povos que eram pagãos e idólatras.
Mas o povo ia para lá. E Deus fez o quê? 3 expressões fortíssimas que nós vemos nesse texto de Êxodo. Ele viu, ele ouviu e ele desceu. Eu vi, Deus está falando assim. Eu vi, eu ouvi e eu desci. Deus fez isso. Deus só está vendo? Não. Deus está ouvindo e Ele vai descer ao seu encontro. Ele viu, Ele ouviu e Ele desceu. Ele não deixou o povo lá, morrer lá de fome no deserto, não. Ele foi lá e fez. Tirou o povo da escravidão. E depois nós sabemos toda da história de Israel, né? Que maravilhoso que foi, né? Como foi a terra que mana leite e mel. Tu está numa dificuldade, mas teu Deus é fiel. O nosso Deus é fiel e Ele pode te levar a algo que mana leite e mel. O que isso leva a gente a entender? A um lugar bom, a um lugar maravilhoso, que mana leite e mel. Já viu leite e mel? Coisa boa, coisa maravilhosa. Porque o povo estava vindo numa escravidão do Egito. E nós já saímos do Egito, faz tempo. Nós estamos numa terra que mana leite e mel. A casa de Deus mana leite e mel. Mana leite e mel para nós aqui. Cada palavra que é pregada, cada oração que é feita. Há todo um ambiente preparado. Talvez quem não venha, né? Às vezes a gente não tem condição de chegar mais cedo, mas há todo um ambiente preparado aqui na intercessão. Para que esse ambiente seja propício ao teu coração. Para que o Espírito Santo possa promover em ti aquilo que ele precisa. Porque eu não sei da sua dificuldade. Algumas até sei, mas outras não. Mas Deus conhece todas as coisas. E Ele não é um Deus que está lá no céu não vendo nada, não. Ele está vendo a terra. Ele está vendo tudo. Vi, ouvi e desci. Deus fez isso. Agora nós vamos ao Salmo 113, verso 6. 113. O qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Você crê nisso de verdade? De verdade você crê que Deus se inclina para ver o que está acontecendo na terra? Às vezes a gente está vendo tanta coisa devastadora que a gente fica assim, né? Dando uma recuada, né? Recua não. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Coloca a tua esperança na prática. Coloca a tua fé em prática, a tua esperança, a tua salvação, a tua vida eterna. Que isso vai ser bom. Deus se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Vocês podem aplaudir ao Senhor? Porque Ele está se inclinando para ver o que se passa na terra, gente. Na terra toda. Deus é dono da terra e tudo que nela há. Tudo que há na terra, Deus é o dono. Deus é o Criador, melhor dizendo. Ele é o Criador. Agora eu quero chamar a sua atenção para o que está escrito em Marcos 10, verso 29, 49. Marcos 10, 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
Estou brincando, Beto. Ah, foi João, né? Isso aí, bom ânimo. Tem que ter bom ânimo. Tá vendo? É na prática. O negócio é na prática. Tem bom ânimo. Jesus, parando, disse que o chamasse. Chamaram o cego. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O cego também. Já pensou? Eu vou ter fé mesmo, que ele vai me curar, que eu vou enxergar. Ele teve bom ânimo. Situações que a gente está vendo, diferentes situações, mas que a pessoa quis. A pessoa deu o passo. Ele foi pela fé. Eu creio, vai acontecer. Ele foi. Gente, um paralítico, um cego. Tantas coisas, né, na Bíblia, tantas situações que a gente vê que era fé de verdade, era fé inabalável. Essa fé que a gente precisa ter. Esperança. Nós temos esperança na vida eterna? Temos. Claro que temos. Sonhamos com o céu todos os dias. Mas a gente tem que ter esperança enquanto estamos aqui também. Porque a vida é bela? Às vezes. A vida é um mar de rosas? Não. Né? É bela? É bela. É bela porque a gente sabe viver, né? Temos que saber viver. Ainda que com algumas circunstâncias, né? Adversas, mas a gente aprende a saber viver. Mas por quê? Porque o bom ânimo está em você. O bom ânimo está no seu coração. Quando Jesus mandou chamar o pobre cego Bartimeu, atentemos para este detalhe contado no verso 49. Tem bom ânimo. O cego podia ter bom ânimo, porque Jesus de Nazaré estava interessado nele. E por isso ele teve bom ânimo. É possível ter bom ânimo quando sabemos que o maravilhoso Salvador, eterno, amoroso, gracioso, atencioso, ele se interessa por nós. Ele se interessa por você. Isso levanta o ânimo da gente. Nenhuma droga, nenhum medicamento, meditação transcendental, nada disso. O que levanta o abatido, o desanimado, o prostrado, o que nos põe de pé, é a graça de Jesus. É o seu amor, é sabermos que somos importantes para Ele. Droga não vai te levar a nada. Medicamento forte para você dormir 2 dias sem ver a vida passar, nada disso. Que te levanta, que levanta o abatido, é Jesus. Você está desanimado, você está prostrado, você está cansado da vida, fadigado com trabalho. O que te levanta é Jesus. Não é nada que vai te levantar, a não ser a palavra de Deus, a não ser o bom ânimo, que você se disponha também para isso. Até para ter bom ânimo tem que ter disposição. Já viu a pessoa depressiva? Ela não quer tomar um banho, gente. Começa a se manifestar a depressão logo que ela não quer tomar banho. Ela tem um pavor de tomar banho. Fica adiando o banho, daqui a pouco, de manhã, de tarde, de noite, chega à noite e ela não toma. Por quê? A pessoa está abatida, a pessoa está prostrada. Mas para que isso não aconteça, você tem que ter disposição. E a disposição só com Deus. Porque muitas coisas podem tentar amarrar a tua disposição, tentar te prender a algo horrível que pode ter acontecido ou que esteja acontecendo, mas tenha bom ânimo nessa manhã, tenha bom ânimo, a palavra é essa, a chave da palavra é essa, tenha bom ânimo. Já falei isso umas 10 vezes ou mais, né? Que maravilha, olha só. Se um pobre cego podia ter ânimo, logo é possível que eu e você também joguemos fora nosso desânimo e como Paulo nós possamos dizer, como 2 Coríntios 6, de 8 a 10. Acho que eu não dei isso para ele não.
por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Olha que palavra, gente, maravilhosa. Estava numa situação boa? Nem sempre, porque contristado, mas alegre. Contristado é o quê? É triste, é aquele que está com o coração triste e à beça, mas sempre alegre no espírito, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Você não precisa ter uma conta de 10 zeros, não precisa não. Não precisa. Você tendo Deus no coração, você tendo fé, você tendo esperança, você tendo bom ânimo, você chega lá. Jesus venceu. Jesus é vencedor, gente. Que maravilha essa parte aqui. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Por que fala que pobres, mas enriquecendo a muitos? Porque essa pobreza aqui, ela não é grana. Essa pobreza aqui, tu pode estar numa situação normal, difícil, ganhando pouco, mas você está enriquecendo a muitos com a palavra de Deus. Você está enriquecendo a muitos quando você abraça uma família, quando você vai lá, faz uma visita, quando você vai no hospital, visita um doente. Marleide estava até propondo isso. Não, Marleide não, Rejane. Confundo as duas, né? Se parecem tanto. Se parecem tanto que já está ficando uma igual a outra. Falando isso, sobre nós visitarmos famílias, eu falei, poxa, super importante isso, muito importante esse trabalho na igreja, porque você vai lá abraçar, você vai lá levar o amor de Deus. Você não precisa falar muito não, você só precisa abraçar às vezes. Só precisa dizer uma palavrinha e as coisas vão mudar naquele lugar. Nada pode nos abalar. Em Cristo somos mais que vencedores. Vamos falar junto, igreja? Em Cristo somos mais que vencedores. E nós somos. Mas às vezes a gente não acredita que é. E quer viver como aquele que não é vencedor. Como perdedor. A gente não é perdedor. Nós somos vencedores. Que Deus nos fortaleça, minha gente. O Senhor nos dê bom ânimo para o seu louvor e para a glória, em nome do vencedor Jesus. Antes da resposta, antes da calmaria, Jesus continua dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Ele falou isso para os discípulos. Tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Ter bom ânimo não é fingir que está tudo bem. Não é. Às vezes não está tudo bem. E tudo bem por não estar tudo bem. O vento ainda está forte. O mar ainda está agitado. E o medo ainda domina o barco. É continuar confiando quando ainda não está tudo certo. É seguir obedecendo mesmo quando o mar ainda está agitado. O perigo ainda estava ali, mas a presença dele, a presença do Espírito Santo muda tudo. Antes de acalmar o mar, Jesus fortalece o coração dos discípulos. Antes de acalmar o mar, ainda estava agitado, mas o coração deles já estava tranquilo, que nada ia acontecer, que eles não iam naufragar. Ele devolve ânimo para que nós possamos atravessar a tempestade. Então, a devolução do bom ânimo, ela tem que ser antes, para que a gente possa atravessar as tempestades da vida. Jesus não espera o cenário melhorar para devolver força ao coração. Ah, pastora, mas isso não está acontecendo, ainda não está acontecendo nada. Mas Jesus vai fortalecer teu coração. Nessa manhã,
Jesus está fortalecendo os seus corações aqui. Eu creio nessa palavra, que Jesus está fortalecendo vários corações aqui. Vários e vários corações que precisam ser fortalecidos pelo Senhor. Jesus devolve ânimo para que você possa atravessar a tempestade. Jesus não espera o cenário melhorar para devolver força ao teu coração. Ele começa pelo ânimo. Vem o ânimo. Depois vem o bom ânimo, que é mais do que o ânimo. Oh, glória! Jesus é bom. Creia, creia. Você está passando por alguma dificuldade? Creia que o Senhor é Deus. Creia que a espera é só um momento, é só uma fase. Talvez a tempestade ainda esteja forte, ainda esteja balançando o mar, o navio, né, melhor dizendo. O navio ainda está alguma coisa ruim, te incomodando, mas creia que aquele que venceu o mundo vencerá também por você todas as suas dificuldades. Tudo aquilo que você acha que está muito difícil, fortaleça o teu coração nessa manhã. Fortaleça teu coração, igreja, essa manhã, nessa manhã, para que você venha ter o bom ânimo que te é necessário. Nós precisamos desse bom ânimo. Nós precisamos desse bom ânimo. Eu preciso. Eu orei. A madrugada toda não, algumas horas dessa madrugada, pedindo a Deus que eu tivesse bom ânimo de ter disposição de estar aqui. Porque eu estou acometida de uma doença que me paralisa. Artrite reumatoide. Para quem conhece, sabe o que é muito ruim. Mas eu me levantei como se não tivesse mais a doença. Eu me levantei, a Tati olhou, mãe, tem condições? Vou falar com a Aline. Deixa a Aline quieta, que a Aline vai pregar, né? Semana que vem. Deixa a Aline quieta. Deus proverá. E essa palavra, ela foi toda para mim. Ela foi toda para mim. Por isso que eu digo, quando o pregador é falado e confrontado pela palavra que vai pregar, ele tem condições e autoridade para pregar. Do contrário, ele não terá. Eu falei, Senhor, o bom ânimo tem que me alcançar. O bom ânimo tem que estar comigo nessa manhã. Porque eu preciso estar lá. E eu estarei lá porque eu sou vencedora em Ti. Jesus venceu, eu também vou vencer. Dificuldades, deixa para lá. Medo, deixa para lá. Vai com medo, vai com dificuldade, mas vai. Nós precisamos, e nós pastores, nós não podemos também ficar aniquilados por alguma coisa. Nós temos essa responsabilidade. O senhor concorda, pastor? Pastora Michele não está aqui. Nós precisamos de ter responsabilidade com o povo. Às vezes, é uma pastora auxiliar, não precisa ter responsabilidade com o povo. Precisa. Nós temos um chamado. E esse chamado, ele é coisa séria. Diante de Deus, nós temos responsabilidades. Diante da igreja, também. Então, eu falei para Deus, eu vou. Nada vai me impedir. O medo, o cansaço, a fadiga, a doença, nada vai me impedir. Eu estarei lá, em nome de Jesus. Quando a Tati chegou no meu quarto, fez assim, eu falei, já deu a hora? Não acredito. Já. Tá bem, mãe? Vai poder. Estou de pé, minha filha. Estou de pé. E vim para a glória de Deus que eu estou falando isso. Estou falando isso para glorificar o nome de Deus. Não é para dizer que eu sou boa, que eu me esforço, não. Tem que se esforçar mesmo. Porque a palavra também diz que é pelo esforço que nós conquistamos algo. Precisamos nos esforçar, sim. Todos os dias da nossa vida. Tem de bom ânimo, igreja. Você vai chegar longe, igreja. Manancial, tem de bom ânimo. A palavra de ordem hoje é essa. Tem de bom ânimo. Saia dali com bom ânimo.
Chegue na sua casa com bom ânimo. Desfrute o domingo cheio de bom ânimo. E você vai ver o que vai acontecer. Depois você me conta. Aplauda Jesus, gente. Terminamos.